ou 20 anos, que é o máximo. E aí tá todo mundo se perguntando o que é que vai acontecer. Ontem a gente tinha uma pergunta, né, que era a questão aí se ele responderia em liberdade, tinha uma questão de fiança, US$ 1 milhão proposto pelo advogado, mas o juiz disse não. Doutor, o que é que isso sinaliza? Ontem você falou que se ele aceitasse essa questão do pagamento de fiança, sinalizaria de que ele daria uma pena mais branda. Sim. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Vamos falar aqui mais próximo, que Ele o pessoal... ele avaliou, Isso. basicamente, os argumentos da acusação, argumentos da promotoria. A acusação colocou uns argumentos que são interessantes, mostrando o histórico de violência dele, o histórico do poder dele, a influência econômica dele, e por conta desses argumentos ele acabou mantendo a prisão do Diri, que já está preso desde setembro. Então a gente tem o quê? Uns 10 meses aí já de... Quase um ano, né? Quase um ano, 10 meses já encarcerado. Sendo que, né, ele foi condenado, como a gente falou ontem, pelos 2 crimes menos graves. Então, ele foi absolvido justamente daquilo que poderia levar ele à prisão perpétua, que era sobre a lei RICO, que era da organização criminosa, assim como ele foi absolvido de 2 condenações que poderiam impor mais 15 anos cada uma, né, a eles. Então, hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre a pena, porque ele foi condenado em 2 condenações de até 10 anos, mas fica longe disso, bem longe disso, né? Então, a gente vai ter muito que conversar a respeito. A própria promotoria está pedindo 5 anos e 4 meses, né? Como pena máxima. Veja só. A promotoria, que é quem acusa, pede 5 anos e 4 meses. Ou seja, porque ela entende, né, Luciano, que ela não vai conseguir... E a defesa quer 21 meses. A defesa quer 21 meses. Veja só. Mas sabe o que é muito interessante nessa conversa? Mas o juiz pode chegar até 20 anos, tá? Só para entender. Não, sim. sim. Pode explicar como é que funciona essa dosimetria, mas... Quando a gente olha para essa figura, Paulinha, né, e muitas pessoas perguntavam, né, ao longo desses muitos dias que a gente vinha comentando, quem é P. né? Porque a gente fala, isso aqui é um astro, né, da música, um grande empresário, um homem que veio, né, do nada e criou um império. Então, a gente está olhando sempre para uma camada superficial. E quando a gente está falando desses crimes, da dificuldade, inclusive, dos próprios jurados entenderem o ciclo de violência, que essas vítimas estavam mergulhadas nesse universo da violência, que elas não tinham o poder de decisão, porque uma das leis que ele é afastado é que elas estariam ali de forma voluntária, elas não foram coagidas. Mas o Christian aqui pode explicar quem é P. Porque ele, a psicologia forense, ela olha para você, não por essa camada sua que a gente está mostrando aqui, mas quem é você internamente, sabe? Assim, a tua crueza, né? A tua maldade. E uma vez, só para passar, depois a gente passa a palavra para ele também, eu uma vez falei para ele, nossa, mas esse monstro... E aí ele me corrigiu, e eu adorei a correção dele também, sabe, Luciano? Porque ele virou e falou assim, quando você chama ele de monstro, você deixa de identificá-lo como um ser humano. E a gente erra, porque seres humanos são imperfeitos, são perversos, são maldosos. São filhos, pais, né? Exatamente, não é isso, Christian? Exatamente. Inclusive, as narrativas do monstro... Historicamente, quando você pensa, por exemplo, nas fábulas de monstros, são baseados em pessoas. Você pensa na fábula da Chapeuzinho Vermelho com Perrault na França. Eles fazem uma narrativa a partir de abusadoras, porque na história original da Chapeuzinho Vermelho, ela é abusada sexualmente morta. Então não tem aquele cenário do lobo, abriu a barriga, salvou a vovó. Não existe isso. Isso aí é uma coisa mais Disney. As origens das fábulas são exatamente para demonstrar que traços disfuncionais altamente violentos e que impedem que alguém viva em sociedade pode ser caracterizada como monstruosa, à margem daquilo que se espera de um domínio de autodeterminação e moral. Então, quando eu digo que uma pessoa comete um crime, automaticamente eu digo, não, é um psicopata, é um doente mental, é um monstro, uma pessoa normal não faria isso, ao contrário.
é bem anormal. É uma pessoa, né? Não normal, mas uma pessoa. Você olha para um cenário estatístico, por exemplo, em criminologia, você observa que psicopatas no mundo é 1% apenas. Então, nós não temos 90% de psicopatas. As pessoas que cometem violência, crimes de homicídio, crimes sexuais, não são melhor explicadas pela psicopatia ou por um transtorno da personalidade ou pela monstruosidade dos seus atos, mas por uma livre iniciativa dentro do campo da moral que eu quero fazer isso. Então, a maioria dos criminosos fazem porque querem fazer, que é a imputabilidade. Então, se você pega hoje no Brasil, temos quase 1 milhão de presos, segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, dados esses que lá em 2006, 2007, 2008 eu estava lá no Ministério colaborando para montar esses dados estatísticos, e hoje, né, já tem um grupo de pessoas muito especializadas no Ministério fazendo esse trabalho com maestria. Hoje nós sabemos que dessa ampla magnitude de criminosos no Brasil, nem 3% são inimputáveis. Então, a pessoa que comete crime no Brasil, ela comete indiferente ou independente da sua qualificação de ser um indivíduo com doença, com transtorno mental, com quadro delirante, com alterações do pensamento, da senso-percepção, são os delírios e alucinações. Isso não é o que melhor explica, tecnicamente falando. Mas no senso comum, as pessoas buscam as explicações, como na Idade Média era o demônio, né? Tanto que nós temos a origem da demonologia 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, as primeiras narrativas do livro de Enoque, porque a queda de Lúcifer não é nem bíblica, é do livro de Enoque, que é um livro apócrifo bíblico. Então, ali se fala da queda e da origem dessas questões maléficas. Então, a humanidade sempre precisou... Né? É o demônio, depois é a doença, depois a mulher, a misoginia. Já existia ali o feminicídio, eram as bruxas que ocasionavam, inclusive no clero, né, o interesse sexual deliberado. Então, a mulher, o demônio estava fazendo isso comigo. Então, se queima essa bruxa, se queima essa mulher. Na verdade, anulando o próprio pecado daquele que se projeta nesse tipo de pensamento. Então, você olha para a história e vê níveis de crimes, níveis de poder, e a gente chega nesse caso. Tem muitos deles. Muitos pedidos. Muitos. No Brasil, no mundo inteiro. São vários níveis, de vários formatos. Ele tem a prerrogativa do poder financeiro, do sucesso profissional, como empresário, como músico. Cria uma fortaleza em si, se protege. Ele cria um feudo. Na verdade, ele estrutura um feudo. Dentro desse feudo, ele faz os seus bacanais. E pensando que as festas, né, as bacanais, foram proibidas na Roma um século antes de Cristo. Então, era tão pesado os bacanais, esse tipo de festas que ele fazia, que o Senado romano proíbe 100 anos antes de Cristo. Em 186, mais ou menos, antes de Cristo, é proibido essas festas, que era o vinho, era o sexo, também tinham prerrogativas religiosas nessas festas, não só sexo, drogas e rock and roll da época, mas ele reproduz esses bacanais, obviamente. O Senado romano proíbe, mas historicamente continua em vários níveis greco-romanos essas festas, e ele traz exatamente a questão do controle pelo sexo, o silêncio pelo dinheiro, a possibilidade de ele ser uma celebridade, essas pessoas estarem perto dele. E quando você espreme a história dele, você chega no poder. E a palavra poder tem uma força na sua narrativa, não só etimológica, mas que explica dentro do campo comportamental tudo que uma pessoa pode fazer com outra para obter prazer. E esse prazer está colaborando com o poder dele.